Record, que falou sobre os rumos da televisão e as novidades da emissora. Vamos ver? O Grupo RIC tem o prazer de receber nos estúdios aqui em Curitiba o CEO do Grupo Record, Marcos Vinícius Vieira, para bater um papo aqui com a gente, falar um pouquinho sobre a trajetória dele, também a trajetória da Record, que em alguns momentos, inclusive, né, se confundem aí, principalmente nesses últimos anos. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer, Camila, estar com você e também com todo mundo aqui que nos assiste pela RIC TV. O senhor é o primeiro CEO do Grupo Record, esse cargo foi criado aí justamente no momento em que você assume um processo de transição, a gente pode dizer assim. Eu chego no momento em que a TV aberta, muita gente dizia que ela ia perder o seu protagonismo para o digital, para o mundo digital. E se já era difícil ter que entender da TV, porque não era, digamos assim, a minha especialidade, imagina você ter que começar a entender como é que era essa transição e como é que era o convívio entre a TV aberta e o mundo digital. Foi um aprendizado, tem sido um aprendizado, um desafio enorme, mas a gente tem visto o fruto disso também aqui dentro. Isso é muito importante a gente pontuar. Por quê? Porque muita gente diz que a TV aberta está morrendo. Ao contrário, eu comentava com o pessoal também do portal R7, do que muita gente imagina, isso não é uma verdade. O que você vai ver são duas formas de você se comunicar que se complementam. Tá? Eu vou te dar um exemplo do que eu estou te falando, que é o caso de um programa como a gente tem, que é A Fazenda. Nós temos um programa que é para televisão, A Fazenda, a dinâmica, né, das pessoas dentro daquele cercado ali, daquele ambiente. Só que em algum momento, aquele ambiente ali ele se transfere para o mundo digital. As pessoas podem acompanhar via Play Plus, via R7, o que está acontecendo 24 horas. Nós temos câmeras ali espalhadas e as pessoas elas ficam ali, digamos assim, desfrutando do que está acontecendo, vivenciando aquilo. Claro, quem tem um interesse. E aí você vê o complemento de uma coisa pode existir, ou duas coisas podem coexistir, ainda que pareçam ser antagônicas, né? É uma curiosidade, a Record, se eu não me engano, foi a primeira emissora a fazer uma transmissão ao vivo de futebol. Retomando aí um pouquinho dessa história, e agora volta com tudo, com o Campeonato Brasileiro e também com o Campeonato Paulista, os campeonatos regionais. Camila, você acabou de me dar uma notícia que nem eu sabia. Eu não sabia que a Record tinha sido a primeira. Imaginei que você fosse saber. Mas é bom que você esteja antenada com isso, que aí você me ajuda. Nós já tivemos grandes eventos. Tivemos a Olimpíadas, né? Olimpíadas dentro da Record. Tivemos os Jogos Pan-Americanos também conosco. Tivemos, enfim, campeonatos também dentro da gente. Mas isso era uma coisa sazonal, era uma coisa que ia e vinha, e a gente sempre sentiu falta disso. Talvez até porque hoje a estrutura que está se criando em torno do futebol, que é uma estrutura mais profissional, tem dado oportunidade, não só uma emissora, né, ou um determinado grupo de mídia, a transmitir o futebol, mas a vários, né? Por exemplo, nós, compartilhamos o Campeonato Paulista com o YouTube. E existe espaço para os dois, né? E respeito também entre os dois. Embora sejamos concorrentes, mas isso foi um marco, digamos assim, na história da comunicação. Por quê? Porque você tem dois meios de comunicação transmitindo isso, atingindo públicos diferentes, mas a Record teve, por exemplo, no Campeonato Paulista, a maior audiência, talvez, dos últimos 10 anos com o Campeonato Paulista, repercutindo bem até no Rio de Janeiro. Onde é que você podia imaginar um Corinthians e Palmeiras marcando 12 pontos de audiência dentro do Rio de Janeiro? E esse é o grande desafio da TV, tá? Ela agradar desde a pessoa que está lá no Amazonas, lá em cima, até aqui na fronteira, o gaúcho da fronteira, né? A gente poder realmente fazer uma programação que possa chegar até as pessoas. Eu sei que muita gente fala, mas eu gostaria de ver uma coisa mais separada, mais nichada, mas a gente também não vai deixar de assistir. A gente tem o Play Plus, que agora vai vir aí com o Record Plus, né? Com a nossa nova marca, e que vai dar também a oportunidade das pessoas terem ali experiências mais pessoais, programação
mais intimista, alguma coisa mais voltada para ela. Eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante, tá? Como é que se conecta o Play Plus, que vai ser, então, o Record Plus aí, com essa TV 3.0, com esse novo modelo de televisão que a gente está inaugurando? Eu digo que são complementares. Por exemplo, você tem a televisão que hoje ela é o que a gente conhece, a TV aberta, uma programação fixa e um anúncio, um break, né, que a gente chama, né, um espaço publicitário fixo. Isso é o que a gente conhece como TV. Do outro lado, a gente já tem no outro espectro algo que vai ser mais versátil. Você tem um Play Plus com uma programação variável, mas também com anúncios variáveis que vão atender as pessoas. E no meio do caminho, o que você vai ter é essa TV 3.0. Você vai ter uma programação mais estática, como a TV normal, natural, mas você vai ter essa experiência mercadológica em que você vai poder ter um break gourmetizado, alguma coisa voltada especificamente para você. Então, na verdade, você vai ter várias experiências. Aqui embaixo você tem o R7, tem as redes sociais, quer dizer, que complementam todo esse pacote de entrega de conteúdo, de mídia que a gente vai proporcionar às pessoas. Vai ser uma experiência muito legal. Eu tenho certeza que, ao contrário do que muita gente pensa, a TV ela não desaparece, mas ela é enriquecida com todo esse universo ao seu redor. Só para a gente encerrar, o senhor já comentou que são mais de 150 emissoras aí pelo mundo, né? Sinais. Sinais. Exatamente. E aqui no Brasil são mais de 100 emissoras. Exatamente. Então, pensando nessas afiliadas, estando aqui em Curitiba, como é que você vê essa força do regionalismo representada por elas? E, especialmente, queria que você falasse um pouquinho sobre a RIC TV Record. Então, essa é a bandeira que eu sempre levei. Eu conversando com o Leonardo, e o Leonardo sempre foi provocador no bom sentido, né? De me trazer propostas, de me mostrar coisas que estão acontecendo no mercado. Ele é um cara antenado para isso também, é um cara vivido, né? Conhece muita coisa lá fora, tem bastante conhecimento, não só de técnico, mas de pessoas também. E a gente sempre trocou, e eu sempre disse, Leonardo, a Record, ela aqui é do Paraná. Isso tem que ficar bem claro para você e para todos os paranaenses. Por quê? Porque eu vejo que é um todo. A gente não consegue imaginar, no mundo globalizado, ou no mundo em que as pessoas estão, por exemplo, falando de coisas grandes pelo mundo todo, seria incoerente da nossa parte olhar para a Record como se fosse uma coisa só, pequena, lá em São Paulo, trabalhando só em São Paulo. Não, a Record, ela é esse universo. Nós somos um, mas somos esse universo de pessoas diferentes, culturas diferentes dentro do nosso próprio Brasil, sotaques diferentes. Lembra que você perguntou, e esse sotaque? Quer dizer, nós temos todas essas diferenças regionais, mas ao mesmo tempo parece que nós somos um. E essa sensação a gente quer daqui transmitir para todo mundo, né? De que essa unidade é o que faz com que realmente a Record seja especial.